Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, 6 meses da Lei Anticorrupção, completados nesta semana. E nós estamos na reta final do programa, mais 5 minutinhos para encerrar. Bom, se falou aqui que a regulamentação, o decreto para a regulamentação da lei está na Casa Civil, mas não precisa do decreto para ela funcionar. Mas o que precisa ser regulamentado? Só existe um ponto que a legislação pede regulamentação. É para a definição dos critérios de efetividade das normas internas de integridade e auditoria que a empresa deve ter para, em ocorrendo um processo administrativo, isso ajuda a reduzir a pena. Pois é, agora, não como deixar disse, de aplicar, como disse o presidente Marcos agora há pouco aqui, mas é uma empresa de menor porte, que... É de médio porte. De médio porte, que de repente não tem ali um mecanismo interno de controle, auditoria interna. Que a mídia tem dito que as de grande porte estão com dificuldade, não tem isso ainda no Brasil. Mas imagina isso não de médio vai, e pequeno porte. Né? Eu penso que isso não prejudica a pequena empresa, porque se ela é uma pequena empresa, pressupõe que os seus dirigentes conseguem visualizar muito mais de perto o que acontece, sendo mais, não se aceitando certas escusas, diferente de uma companhia grande, onde algumas coisas podem sair do controle, e aí sim a necessidade de ter essas normas visualizar e orientar, sim, mas provar que está fazendo isso é um outro problema. Porque geralmente a pequena empresa não tem um grande número de colaboradores, então vamos dizer assim, ela não vai ser prejudicada por isso. A vontade da empresa é praticamente a vontade do empresário. Pode-se fazer uma análise nesse sentido, então, sim. Não prejudica a pequena empresa por conta disso. Renato, eu fico preocupado, né? O ambiente que nós queremos é um ambiente futuro justo e perfeito. Isso está claro, Mas nós precisamos fazer algumas amarras aí, né? Eu acho que as empresas pequenas podem ser prejudicadas, assim, pelo desavisamento, pela falta de condição de se organizar. Elas precisam criar um código de conduta mínimo, entendeu? Elas precisam ter um processo de conscientização mínimo, porque uma empresa que tem 5 empregados e um vendedor, ela já pode ter uma penalidade de 20% do seu faturamento bruto. O sujeito pode não faturar, o resultado pode não ser 5% no final do ano, ele vai ter uma multa de 20%. Nós precisamos criar esse ambiente. Aí o fator das entidades comerciais, empresariais, industriais é central, né, para debater essas questões dentro do grupo, né, de empresas. Ele se torna um protagonismo quase essencial. É uma essencialidade de protagonismo. As colunas que vão fazer isso. Exatamente. Eu penso claramente nesse sentido, e a preocupação ela é muito interessante no sentido de nós criarmos um ambiente de debate sobre isso dentro da empresa. Do contrário, nós vamos talvez sim, e aí eu concordo, estarmos apenando aquele que gera emprego, aquele que cria renda, aquele que cria divisas para o país, apenando com mais uma situação de gasto e com mais uma situação de insegurança, e não é o que se pretende com a lei, né? É depurar, talvez, né, desse mercado essa situação. Então eu acho que esse é um dos vetores, um dos caminhos, né? Não esquecendo também que a lei coloca princípios de gradação da pena em compatibilidade com a infração. Ela é proporcional. Com certeza. E mesmo que não colocasse, esse é um princípio constitucional que tem que ser observado em toda e qualquer penalização administrativa. Okay. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Nós estaremos de volta amanhã. Obrigado pela sua atenção. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau.